Quero contar agora que descobri qual jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia. E não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo. Muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse: pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá. Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação agora fechada do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de falar sobre Luiz Zubeldia. Por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, o seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino, São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido de demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A pressa está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao tricolor,
São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacante de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Hora de falar sobre o São Paulo e o fim de uma novela chata. Hernan Crespo teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa segunda-feira. Isso significa que o novo treinador do São Paulo vai estar à disposição no banco de reservas para a partida de sábado contra o Flamengo na reabertura do Campeonato Brasileiro. Mas, Nicola, por que o Crespo não estaria? É que o tricolor ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato com o seu antecessor, o Luiz Zubeldia. A questão financeira tem sido um impeditivo. E, na teoria, sem acordo com o técnico antigo, você não é capaz de registrar o novo. São Paulo se fez valer de algumas brechas e de outros casos, outras jurisprudências, de casos como esse, em que foi permitida a entrada de um novo técnico para assegurar a presença do Crespo. Em meio a isso, as tratativas com o Zubeldia serão retomadas, mas agora sem tanta pressa, até porque o São Paulo já conseguiu o que precisava, que era a liberação do seu novo treinador. Importante lembrar que Crespo, ou melhor, que Zubeldia e São Paulo, muita gente chegou a afirmar dentro do São Paulo que a saída foi de forma amistosa e bacana, o tempo está mostrando que não, há enorme dificuldade em chegar a um acordo financeiro e olha que nem há tanto dinheiro envolvido. Só para arrematar, destacar a sequência bem complicada do São Paulo nesse início da era Crespo. Para começar, jogo contra o Flamengo fora de casa. Depois, Red Bull Bragantino e Corinthians. Dois adversários importantes, todos do futebol paulista. Hora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados, a ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo, as negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar, estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas 0 proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA,
o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.